Estamos ao vivo! Boa tarde, senhoras e senhores, estamos ao vivo. O que eu faço com isso? Hoje gravando aqui às 16h30 para poder soltar daqui a pouco na rádio, é isso ou não? Inácio, com você? É o que temos para o momento, né? Se adaptar à realidade atual, não sair de casa, não se expor, cuidar da família, cuidar da vida. E vamos aí ouvir nossos convidados, sempre com informações importantíssimas e se adaptando a essa nova realidade do não estar junto, mas estamos aí na casa de todos vocês e no coração de vocês. É Vamos ter uma isso aí. excelente live, um excelente bate-papo com o professor Quirino, doutor Quirino Cordeiro Júnior. Ivanildo, boa tarde, tudo bem? Daqui a pouco nós chamamos nosso convidado aqui, está conosco já, mas e aí, Ivanildo, como é que estão as coisas? Como é que foi a semana? Deu uma notícia boa, Ivanildo, uma notícia boa, vamos lá. Então, boa tarde a todos, boa noite, né? Hoje nós estamos em dois horários, né? À tarde e à noite na rádio, não esqueçam, às 19 horas, lá na Rádio Mundial. A notícia boa é que todos nós estamos bem. Isso é uma notícia já maravilhosa, Se né? só ela já é Cuidando da nossa fantástica, né? família, né? Quanto tempo, né, que eu não parava em casa, né, o dia inteiro, e hoje eu estou, né, me dando essa oportunidade para ver o barulho das crianças. Fazia tempo que eu não via o barulho das crianças, cara. Né? Já pensou três? Então fazia muito tempo e acreditei que ia me incomodar, mas não me incomoda. Mas o importante aqui é que o doutor Quirino está aqui hoje, né, para nos dar informação, né, para dizer que as coisas não são do jeito que são pintadas, né, para da outra vez a gente precisar saber, né, o que embasa o doutor de falar o que ele fala, porque a gente tem que ter um embasamento. Não existe nada que não tenha fundamentação, porque senão não faz sentido. E o doutor ele sempre traz coisas que têm fundamentação, né? Quando fala de dependência, quando fala de políticas públicas sobre drogas, sobre prevenção, sempre está plantando alguma coisa. Ninguém começa, como eu dizia da outra vez, uma casa pelo teto. Nós começamos pelo alicerce e é isso que o doutor tem feito. E seja bem-vindo, doutor. Bom, gente, queria dizer que esse programa, né, nós estamos gravando hoje em estado excepcional de coronavírus, às 16h30, ele vai ao ar às 19 horas e depois nós vamos deixar aqui no Facebook para você poder continuar conosco, certo? E agora eu gostaria de chamar o nosso convidado, né, que já esteve no nosso programa, mas hoje temos aí uma coisa, foi uma coisa que eu estava conversando com o Ivanildo, eu falei, vamos chamar o doutor Quirino, porque, assim, como é que fica todas essas pessoas que estão aí, essas pessoas que estão na rua, essas pessoas com problema de com problemas com as drogas, com dependência química, mas principalmente, aí o Ivanildo falou sobre essa questão do fechamento dos hospitais psiquiátricos e essa questão da Covid-19. Então, gratidão, doutor Quirino, por estar conosco. A palavra é sua, doutor. Bom, então, antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, conversando com toda a audiência do programa. Para mim é sempre uma grande satisfação. Eu fico muito contente com a possibilidade de estar aqui e conversando com vocês sobre como que o governo federal tem trabalhado nesse enfrentamento à epidemia das infecções pelo coronavírus no Brasil, no que tange ao enfrentamento às drogas, né? O governo federal lançou agora, recentemente, uma cartilha e uma portaria de orientação para as comunidades terapêuticas que fazem o tratamento, o acolhimento de pessoas com dependência química, para que elas possam fazer o tratamento, o acolhimento das pessoas nessa situação, mas com segurança. Segurança para os acolhidos e segurança também para as pessoas que trabalham nessas instituições. O governo federal também está preparando ações que devem ser lançadas nos próximos dias para o cuidado das pessoas em situação de rua. E nós sabemos que muitas dessas pessoas apresentam quadros de dependência química. E uma outra questão, enfim, que também tem preocupado o governo federal, diz respeito
a notícia do fechamento, especialmente do Hospital Psiquiátrico Galba Veloso, lá em Minas Gerais. Nós sabemos que no Brasil, infelizmente, nós temos uma quantidade muito pequena de leitos para internação de pessoas com transtornos mentais, dependência química, internação essa que é necessário fazer no momento de agudização dos seus quadros clínicos, e nós não podemos nos valer dessa situação da epidemia, da necessidade, obviamente, que haverá de oferta de leitos para as pessoas para o tratamento da infecção pelo coronavírus, mas nós não podemos nos utilizar dessa situação, não podemos fazer isso para fechar leitos psiquiátricos. Primeiro, porque as pessoas com transtornos mentais e dependência química continuarão precisando de internação nesses leitos, e outra, porque nós sabemos que sempre quando há situações de epidemia, nós, infelizmente, temos também um impacto dessa situação sobre a saúde mental das pessoas. Por conta disso, então, nós não podemos deixar de ofertar cuidado, tratamento para as pessoas com transtornos mentais e dependência química. Ou seja, nós precisamos, sim, ofertar leitos para o tratamento de pessoas com Covid-19, mas não podemos esquecer das pessoas com transtornos mentais, até porque haverá, sem dúvida alguma, sobrecarga no sistema de tratamento desses pacientes por conta da epidemia. Então, são questões, enfim, que o governo federal tem se debruçado e que vai ser importante nós conversarmos a partir de agora. Isso é uma coisa que preocupa muito, porque muitas das pessoas vão buscar as comunidades terapêuticas, né? E chegando lá, elas podem estar contaminadas, né? E aí, uma vez que elas estão contaminadas, elas podem acessar esse serviço, né? Essa é uma preocupação muito grande. A segunda preocupação são aqueles que têm transtornos psiquiátricos, né? E difícil lidar com a sociedade, assim, entre aspas, estável, e diante de uma epidemia, então, fica tudo muito mais complicado, né? Muito mais complicado. Agora, eu sou um familiar e tenho esse problema. Seria uma orientação básica para mim, que sou um familiar. Assim, meu filho, eu estou com ele aqui em casa e ele, assim, saiu e teve uma recaída. O que eu faço agora? O que eu faço com isso, doutor? O que eu faço com essa situação? Vamos lá, ajuda a gente, vamos ajudar o ouvinte. Então, vamos lá. O governo federal tem trabalhado no enfrentamento, né? Uma das táticas, uma das frentes que o governo federal tem utilizado, uma das estratégias para o cuidado das pessoas com dependência química no Brasil é o trabalho com as comunidades terapêuticas. O governo federal aumentou bastante o investimento nessas entidades. Nós saímos do financiamento de 2.900 vagas, estamos hoje financiando 11.000 vagas e estamos com edital aberto com o objetivo de chegarmos a mais de 20.000 vagas financiadas no futuro próximo. Nesse momento agora de epidemia pelo coronavírus, né, causando então o Covid-19, o que o governo federal acabou fazendo é organizando um sistema de orientação, de norteamento para as ações das comunidades terapêuticas, para que elas possam continuar com o tratamento das pessoas com dependência química, mesmo nessa situação da epidemia pelo coronavírus. Então, o governo federal publicou 2 instrumentos, publicou uma portaria e publicou também uma cartilha de orientação para as entidades. Nesses documentos, o governo federal coloca as comunidades terapêuticas como sendo serviços essenciais nesse momento de epidemia do coronavírus para o tratamento de pessoas com dependência química. Com isso, essas entidades continuam, então, funcionando. E por que isso? Porque, na verdade, nós não podemos, enfim, desassistir a população que apresenta dependência química nesse momento de epidemia. Ou seja, nós temos um problema, que é um problema grave, que é o problema da epidemia pelo coronavírus, mas também temos outros problemas de saúde que precisam de cuidado por parte do poder público. Então, as comunidades terapêuticas foram considerados, então, serviços essenciais. Isso daí faculta a elas, né, a possibilidade de continuarem funcionando nesse período, então, de epidemia pelo coronavírus. E nós também passamos orientações para essas entidades. Então, por exemplo, para as pessoas que já estão acolhidas, não há necessidade delas saírem, delas receberem alta. Elas precisam continuar o seu processo de tratamento nas comunidades terapêuticas. Essa é a primeira orientação. Segunda orientação, para as pessoas, então, que vão ser acolhidas, para os novos acolhidos.
Esse eu Então, acho que é o maior problema, né? Isso. Então, assim, primeiramente, no momento em que é realizada a triagem dos novos casos nessas entidades, quando existe qualquer suspeita clínica, ou seja, chega lá um acolhido que está apresentando febre, tosse, dores pelo corpo, falta de ar, esse indivíduo, então, se tem um quadro clínico de suspeita do coronavírus, né, de infecção pelo coronavírus, ele não deve ser acolhido e deve ser encaminhado para um serviço de saúde, no momento da triagem. Se ele tiver um quadro clínico sugestivo de infecção por coronavírus, ou se ele tiver uma situação que epidemiologicamente nos chame a atenção que ele pode estar infectado. Por exemplo, se ele manteve contato com pessoas sabidamente que está infectado pelo coronavírus. Esse indivíduo não deve ser acolhido e deve ser encaminhado para uma unidade de saúde. No caso aí, a unidade de saúde, só uma pergunta, no caso da unidade de saúde, algumas delas já têm o teste rápido, né? Não daria para fazer o teste, aí depois, mediante o resultado do teste, toma-se uma providência adequada, é isso? É um posicionamento que pode ser, né? Exatamente. Assim, agora sim, se no momento da triagem não existir nenhuma suspeita clínica nem epidemiológica, esse indivíduo pode ser acolhido na comunidade terapêutica, mas ele precisa passar por um período de quarentena lá dentro da comunidade. Ou seja, ele precisa ficar isolado do contato com os demais acolhidos pelo período mínimo de 14 dias. De qualquer maneira, chegando na comunidade, ele vai, ou ele passa por uma triagem, e aí no caso dessa triagem, ele é encaminhado para um posto de saúde ou para uma unidade para poder exatamente trabalhar isso. Agora, mesmo que ele volte e o resultado seja negativo, ainda vai chegar e vai passar por um processo de quarentena, quer dizer, ainda vai ter aí um processo de isolamento social, mas dentro da comunidade, é isso? Quer dizer, a comunidade tem que preparar esse espaço para poder trabalhar, né? Exatamente. Nós estamos agora trabalhando junto com as comunidades terapêuticas para que elas possam, então, organizar espaços e organizar um sistema de cuidado para essas pessoas. As pessoas vão ficar num sistema de quarentena por 14 dias no mínimo dentro das entidades. Só depois, então, desse período que essas pessoas, não tendo, obviamente, nenhum quadro sugestivo de infecção pelo coronavírus, é que ela vai passar por um convívio com as demais pessoas acolhidas. É óbvio que se esse indivíduo chegar na comunidade terapêutica com um exame laboratorial recente negativo para infecção pelo coronavírus, esse indivíduo pode ser acolhido sem precisar passar por esse esquema de quarentena. Outra orientação que a gente dá também é para o trabalho que existe dentro da comunidade terapêutica, ou seja, a gente orienta para que todos os cuidados sejam mantidos. Então, higienização, para que as pessoas se mantenham distantes num espaçamento que é um espaçamento que é seguro entre os indivíduos, para que as pessoas possam participar de atividades em grupo, por exemplo, é importante que esses cuidados sejam mantidos. Nós orientamos também para que as visitas externas sejam suspensas e nós orientamos também para que as atividades externas dos acolhidos, que muitas vezes acontecem para que possa se dar o processo de reabilitação psicossocial do indivíduo fora da comunidade terapêutica, nós orientamos que nesse período de epidemia, que essas atividades externas dos acolhidos não aconteçam. Tudo isso para que nós diminuamos, então, o risco de infecção dos acolhidos. Muito bom, muito bom. Ivanildo, e aí, você? Perguntas, Ivanildo? Sem áudio, Ivanildo. Muito bem. Doutor, eu acabei de ligar. Melhorou? Melhorou. Então tá bom. Viu, doutor? Eu tenho, né, nas páginas que eu participo, no começo de tudo, dessa epidemia, existe muita cobrança, né, do governo, das pessoas, perguntando às pessoas do governo, né, o que eles estão fazendo pela Cracolândia, o que eles estão fazendo por não sei o quê. E até eu acabei me indispondo numa dessas conversas e eu acabei dizendo o seguinte, que eu tenho lutado sozinho durante quase 20 anos. E durante esses anos, as pessoas parecem que não, sabe, faz de conta que a Cracolândia não existe,
faz de conta que aquilo lá é passageiro, mas quando o poder público ele tenta resolver ou minimizar aquele problema, vem algumas outras pessoas criticando a ação do governo na Cracolândia. E hoje, com essa epidemia, eles também cobram o governo porque não fazem nada, né, por aquelas pessoas. Quer dizer, é uma coisa muito esquisita, né? Essas pessoas cobram a ação quando não há epidemia, né, dizendo assim, olha, não vai haver uma internação involuntária, aí entra algum dos conselhos, que eu não preciso nem citar o nome, que eles sabem quem são, dizendo, não, porque essas pessoas têm o direito de fazer da vida dela o que elas quiserem, até se matarem se elas quiserem. Como é que você vê essa questão do antes, né, e do agora epidemia? Bom, Ivanildo, infelizmente, parte considerável dos movimentos, dos grupos que advogam direito das pessoas que estão em situações de cenas de uso, nas cracolândias, esses grupos, na verdade, têm um discurso que, em tese, é um discurso para garantir direito dessas pessoas que lá estão. Entretanto, esse tipo de ação mais atrapalha do que ajuda essas pessoas efetivamente. Infelizmente. Isso tem acontecido ao longo dessas últimas décadas. Por isso que a gente tem no Brasil uma situação como tem na Cracolândia. Nós, no governo federal, nesse último ano, nós acabamos mudando, né, enfim, a política nacional sobre drogas, mudamos a lei de drogas. Hoje, nós temos uma oferta mais ampliada de possibilidades de abordagem para esses cenários. Hoje, então, por conta dessa questão específica da epidemia pelo coronavírus, nos próximos dias agora, nós estamos trabalhando nisso, no governo federal, ações para pessoas em situação de rua, incluindo aí, obviamente, aquelas que apresentam dependência química. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Tem algum tipo de assistência que a gente está sendo feito? Tem alguma oferta? Desculpa cortar, mas é porque assim, nós já estamos chegando no nosso tempo, o senhor sabe como é que é. E aí eu queria, o senhor falando aí, eu pensando aqui, né? Tem algum movimento que está sendo feito de amparo a esses grupos, né? O senhor poderia falar para contar para nós? Sim. Da parte do governo federal, como eu disse, nos próximos dias agora, nós lançaremos uma ação do nosso ministério, né, com o Ministério da Cidadania, juntamente com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, da ministra Damares. Nós lançaremos uma ação para contemplar as necessidades das pessoas que estão em situação de rua, incluindo aí aquelas que apresentam dependência química e que vivem nas cenas abertas de uso, nas cracolândias. Então, a gente deve lançar essas ações nos próximos dias. Entretanto, o governo federal, é bom ficar claro que já lançou algumas ações, inclusive na semana passada, a nossa Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, que é uma secretaria que fica, então, no Ministério da Cidadania, nós informamos as comunidades terapêuticas com as quais nós trabalhamos, são quase 500 comunidades, para que elas possam acessar ações que o governo federal já disponibiliza, tanto para as entidades como também para os acolhidos. Então, por exemplo, o governo federal lançou na semana passada um programa chamado Arrecadação Solidária. Então, as comunidades terapêuticas, que são entidades sem fins lucrativos, podem participar dessa ação que o governo federal lançou para receberem doações e, com isso daí, para que elas possam passar por esse momento da epidemia, para que elas possam passar de uma maneira não tão traumática. Isso é uma coisa extremamente interessante. O Inácio hoje, a Inovare, a faculdade, está fazendo uma ação e nós colocamos, então, justiça focado para a família. O Inácio que está aí pode falar sobre isso. E a ideia era que nós tivéssemos aí um número aí de 300, 400, até 500 participantes. E estamos trazendo aí, quem quiser participar, doação de uma cesta básica de R$60. Vanessa, a juíza Vanessa, extraordinária, Dr. Sam Storch, extraordinário. E no final acabou dando 3.000 pessoas que doaram aí uma cesta básica. O Inácio pode falar um pouco mais sobre isso pela Inovare, né, Inácio? Sucesso maravilhoso, né?
Tem áudio, Inácio? Só desliguei o áudio um pouco, que tem um condenado aqui fazendo obra hoje, pelo amor de Deus, rapaz. Tava faltando essa reclamada do Inácio! Mas vamos lá, eu acho que o ajudar o próximo é muito importante. Independente do governo, cada um pode fazer a sua contribuição. E a gente, da educação, nós estamos juntando vários profissionais e dando cursos gratuitos em troca de uma cesta básica para alguma entidade que precise. E realmente foi um sucesso estrondoso. Nós tivemos até agora mais de 3.000 inscrições e a gente vê essa questão de ajudar o próximo. Ela é fantástica. Uma coisa que eu sempre falo, é fácil criticar os outros, é fácil criticar o governo, mas a gente tem que ver a nossa parte. A sociedade também tem que fazer a parte dela. E se eu posso, por que não fazer ao invés de ficar esperando? Lógico que o governo tem as suas obrigações e deve estar uma loucura, né, trabalhar hoje, doutor. Mas, enfim, cabe a gente da sociedade também que puder fazer algo pelo próximo. Eu acho que as pessoas têm que lembrar que não existe só coronavírus. Existem outras coisas que precisam ser atendidas nesse momento. Principalmente as pessoas em dependência química não podem ser abandonadas e é fantástico esse trabalho que vocês vêm fazendo. Eu diria uma coisa, se você quer alguém próximo de você, que você quer ajudar, doutor, queria falar que o Ivanildo, que está aqui presente, Ivanildo da Casa Dia, aqui em São Paulo. Ivanildo, endereço da Casa Dia, Ivanildo, qual que é o endereço da Casa Dia? Mas antes de falar disso, eu estou ouvindo aqui o Inácio, né, Inácio? Eu sou pequeno, né? Eu cuido de 15, 20 pessoas, não muito, porque não é o que eu penso sobre dependência. Dependência, eu acho que tem que ter algo com um pouco mais de qualidade, olhando o indivíduo, mas como um todo, e não o indivíduo só como alguma coisa que está esquisita na sociedade. Mas, assim, o mais importante de tudo isso é que as pessoas se movimentam para ajudar. Quando as pessoas... Hoje me procurou algumas famílias, né, querendo saber, e eu tenho passado a cartilha lá da secretaria, viu, o doutor Quirino? Eu tenho passado a cartilha que eu baixei, estou disponibilizando também ela dentro no meu... lá no meu site, www.casadesp.com.br. 2 minutos, Ivanildo. 2 minutos, Ivanildo. 2 minutos, Ivanildo. Vamos lá. 2 minutos e estamos fechando a live. 2 minutos e meio. Eu estou aqui no celular olhando. Então, é isso, doutor. Assim, é o nosso trabalho. Mas eu queria falar uma coisa sobre o professor Fradinho, que ele também, nós estamos com um curso lá de, sei lá, de R$500. A gente está fazendo, né? O professor baixou tudo isso por R$20, 20 e poucos reais, como mudar hábito, neurociências aplicadas, curso de 7 níveis da evolução, né? Do processo evolutivo. Então, isso é importante, porque hoje nós somos confinados, né? E para a gente não ficar loucos, a gente vamos fazer alguma coisa. Então, o professor também tem essas ações que é feita, que as pessoas também não percebem e precisa ser dita. Né? Curso de R$500 por R$20, que é para todos tenham essa oportunidade. Mas já a gente se fala. Bom, e o senhor agora, então, fechando nosso programa, doutor Quirino. Fica com a palavra final, 1 minuto para terminar. Bom, então, parabéns a vocês que estão realizando esse trabalho importante também aí na Inovare. E o governo federal, enfim, está buscando, mesmo nesse momento grave de epidemia no Brasil, continuar a assistência às pessoas com dependência química nas suas várias frentes. A gente precisa continuar o tratamento das pessoas e fazer isso com segurança. Então, além desse programa que nós falamos, da arrecadação solidária, que pode ajudar as comunidades terapêuticas, nós também estamos trabalhando com as comunidades terapêuticas para que elas possam levar até os seus acolhidos outras ações do governo, como, por exemplo, o auxílio emergencial de R$600 ou R$1.200, que é o Corona Voucher, que possam levar informação sobre o saque
do FGTS que os acolhidos podem fazer, o acesso ao 13º salário para os aposentados do INSS, antecipação do abono do PIS/PASEP, o adiantamento de R$600 para quem está na fila do BPC, também o adiantamento de R$600 para aquelas pessoas que estão na fila do auxílio-doença. Enfim, são várias ações que o governo está ofertando para o cidadão, para que possa ser organizado esse colchão social, para que seja diminuído, então, o impacto que a gente vai ter, infelizmente, na economia do país e na economia das pessoas, das famílias. O governo federal está oferecendo isso para a sociedade e nós estamos trabalhando com as comunidades terapêuticas para que elas possam nos ajudar e ajudar o governo a fazer com que essas ações do governo possam chegar também até os acolhidos, ou seja, para que nós diminuamos também esse impacto econômico, financeiro na vida dos acolhidos e dos seus familiares. A nossa ideia é continuar nesse período de epidemia oferecendo cuidado, oferecendo a possibilidade de recuperação para os dependentes químicos, mas com segurança e dando também esse suporte econômico e financeiro tanto para os dependentes químicos como para as suas famílias. Bom, eu agradeço todo mundo da rádio que estava aqui conosco agora. Nós vamos ficar aqui mais 10 minutinhos com o doutor Quirino, mais um pouquinho dele, mas para você que está na rádio, muito obrigado, gratidão por estar ouvindo. O que é que eu faço com isso? É isso ou não, Inácio? Muito obrigado Até mesmo. A próxima. E eu vou assumir um compromisso agora, que é, Ivanildo, eu estou doando 4 cestas básicas para Casa Dia. Acabei de fazer uma doação para Casa Dia. Eu fiquei pensando, acabei de pedir para os outros, mas eu não fiz. Eu estou fazendo. Você pode mandar o número da conta para mim, que eu estou depositando 4 cestas básicas para... Ok? Espero que isso ajude, que isso acolha. Esse movimento é assim, se as pessoas não se moverem, não tem solução. Eu estou fazendo um vídeo em que eu coloco algumas coisas bem interessantes. Eu, como Promotec, eu dou 5, tá? Você vai doar 5? Então ganhou mais 5. Eu só agradecer a vocês. Mas assim, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu fico muito agradecido mesmo. Eu sou difícil de agradecer, né? O professor me conhece. Imagina, Ivanildo, não seja tão severo com você, Ivanildo. Calma, Ivanildo. Assim, professor, nós temos um tempinho para mandar esse áudio lá para a rádio, tá? Tem que ser rápido, a gente aguenta um pouquinho, doutor, enquanto ele transmite o áudio. Acho que a gente pode alongar mais 10 minutos, Ivanildo. Não, porque se eu interromper depois para a gente voltar, vai ser um pouquinho. Podemos mais 5 minutinhos para fechar. Afinal de contas, o que o doutor acabou de colocar é maravilhoso. O número de canais abertos, né? Então a gente tem ouvido, e eu estou fazendo um vídeo sobre exatamente isso. Existe uma questão, eu estou fazendo sobre o ponto de ruptura, ponto de inflexão, break-even point. Dali para frente a gente não retorna mais. Então o que é quando você trabalha exponencialmente um caso de contaminação, por exemplo? E estou fazendo os dois olhares, um olhar que é da contaminação e um outro olhar que também é muito simples, que é o olhar quando nós olhamos do outro lado. As empresas que também hoje estão com muita dificuldade. Então, assim, o senhor acabou de colocar aí um conjunto de ferramentas, que me permite, eu vou disponibilizar no meu vídeo, para que a gente possa informar as pessoas de tudo isso que está acontecendo, porque temos que ter um terceiro olhar para tudo isso. Existe uma questão que ninguém está levando em consideração, é que o ser humano ele tem um sistema interno de sobrevivência instalado de milhares de anos. Não vai morrer de fome à toa, e tem muita gente que já está passando fome. Conversamos com 2 juízes, ele contando desse drama que as pessoas estão vivendo hoje. Então, se você está numa situação de risco e precisa, procure esses canais que o doutor Quirino acabou de passar para a gente, né, para que algum deles possa atendê-lo, né? E, obviamente, que você tenha uma condição de sobrevivência, porque hoje é importante sobreviver. Hoje é importante sobreviver. E amanhã, quem sabe, saber viver, né? O que diz aquela nossa bela música. Mas, doutor, o que mais o senhor tem para deixar para nós sobre essa questão maravilhosa desses canais? E se eu, por exemplo, sou alguém que gostaria de saber onde que eu tenho todas as informações no lugar só? Existe um lugar, doutor? Nós, como estamos trabalhando com as comunidades terapêuticas, nós, na semana passada, fizemos 3 ofícios para todas as entidades que trabalham conosco, essas quase 500 casas de recuperação, e nós passamos essas informações já mais
organizadas. No entanto, não é difícil, né? Enfim, nos sites dos governos tem isso. Eu posso passar para você essas informações de um jeito mais detalhado, mas vamos deixar o todos link esses aí embaixo, então, benefícios... Ivanildo. Prepara com o doutor Quirino no link dessa live, a gente vai estar divulgando e vamos divulgar. Vou fazer um post especialmente divulgando isso. Vamos lá, Ivanildo. Vamos lá, doutor, desculpa. Porque eu também vou fazer, doutor. Na minha porque parte, é importante, na né? lá Porque também assim, da Casa Dia, já... porque nós Fala, da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas passamos essas informações todas com os links de acesso para as comunidades terapêuticas para que elas possam, então, fazer com que essas informações cheguem para os seus acolhidos. Como nós já conversamos anteriormente, hoje no Brasil, financiados pelo governo federal, nós temos cerca de 11 mil acolhidos em comunidades terapêuticas. Ou seja, então, nós estamos trabalhando com esse nicho, né, para que essas pessoas possam ter acesso a esses benefícios do governo federal e para que esses benefícios cheguem para eles e para os seus familiares, né? Agora, esses benefícios, eles são acessíveis para toda a população, como nós já conversamos. Então, assim que finalizar aqui o programa, eu vou passar cada um desses benefícios com seus links para que as pessoas, em geral, possam acessar esses benefícios, porque hoje nós estamos no Brasil, e como todos nós sabemos, quando nós estamos diante de problemas complexos, como é o caso de uma epidemia ou uma pandemia, porque é uma epidemia que atinge o mundo todo, mais de 190 países, quando nós estamos diante de uma pandemia como essa, na verdade, nós temos que proteger o nosso conjunto social das mortes, obviamente, causadas pela infecção, né, relacionada à pandemia. Entretanto, nós precisamos também proteger as pessoas de problemas financeiros, econômicos, sociais. Ou seja, para problemas complexos, nós precisamos necessariamente buscar soluções que são igualmente complexas. Cada país, né, doutor? Eu acho que é importante essas isso. Essas questões simplistas, na verdade, não cabem aqui. Então, o governo hoje tem trabalhado para proteger a população da epidemia, da infecção, mas tem trabalhado também para fazer com que benefícios sociais e financeiros cheguem, em especial, para as pessoas mais vulneráveis. Mais uma vez eu coloco aqui doutor, qualquer posicionamento político importantíssimo. Para cada país, para cada situação, existe uma customização. A gente conversava há pouco, os destinaram quase 3 trilhões de dólares, estão dando para cada americano 1.200 dólares. O governo federal brasileiro, basicamente, não tem isso de arrecadação. Quer dizer, então tem que olhar para isso e olhar para o nosso e com o nosso modelo. E é preciso que, nesse momento, assim, paremos um minuto de pensar em direita e esquerda e pensemos essencialmente com consciência na nossa condição de seres humanos, de espécie humana, nesse momento tão difícil que é esse momento do coronavírus. Desculpe, Inácio, a palavra é sua. Só vou pedir um favor para o doutor, já que você tem acesso direto lá com o homem, dá um recadinho para ele, só bem simples, um problema técnico. Naquele auxílio emergencial, no cadastro do endereço só tem 3 dígitos. E muita gente que mora com endereço acima de 4 dígitos não está recebendo auxílio por causa desse problema técnico. E muitas pessoas estão tentando o canal de comunicação e não estão conseguindo chegar direto. Inclusive, na Caixa, eles não sabem dar essa informação. É coisa técnica simples de resolver. Muito bom. Maravilha, aí, Inácio. Inácio Junqueira Obrigado, também Inácio. é Valeu. técnico. Ei, Inácio, nada como ser contador, hein, doutor? Vanildo, você queria falar alguma coisa? Vanildo, a palavra é sua, fale, meu amigo. Eu queria, porque quando o doutor está próximo, né, eu fico me coçando porque, assim, eu gosto muito das pessoas que criticam, né? Eu adoro as pessoas que me criticam também. Na última vez que a gente estava junto, doutor, as pessoas também criticaram e tal, e eu disse assim, me faz um favor, no lugar do doutor Quirino, que ação que você tomaria? Aí a pessoa não sabe responder. Porque criticar é fácil. Por isso que o professor Fradinho ele tem uma coisa que diz, nós temos que olhar
o problema, mas olhar para a solução e não para a dificuldade. Porque se a gente olha para a dificuldade, a gente não vai alcançar nunca, né, resolver isso. E as pessoas continuam, né? Eu faço parte da mesma rede que o senhor no Facebook, e lá tem críticas, sabe, tão bobas, né? Dizendo, o que vai fazer com aquele turma? Ninguém está olhando. Só que ninguém, né, para pensar e fala assim, e se fosse eu, o que eu faria? Né? Se eu estivesse no lugar do Dr. Quirino, o que eu faria? Né? Qual é a complexidade que tem o Estado, né, de tomar uma ação, seja ela qual for? E as pessoas não querem saber, porque elas querem criticar, elas querem, sabe, parece que se alimenta, né, da crítica e da desgraça das pessoas. Né? É a pessoa, você sabe, é do nosso grupo lá do Facebook. Então, é muito complicado. E eu gosto de você por quê? Porque você fala na lata o que você tem que falar, o que você tem que dizer, está aí. Olha, meu canal, né, como o canal do professor, o canal do Inácio, vai estar aberto mesmo para as coisas que o senhor queira divulgar. O senhor fica bem à vontade, viu? Nós temos muita gente nos nossos canais, muitas pessoas. Né? No meu particular, eu tenho mais de 5 mil, né? Mais o da Casa Dia, mais uns 5 mil. E assim, eu tenho um site que tem mais, desde que o Facebook, desde que a internet começou, eu tenho um site. Desde o primeiro dinossauro andando, ele já tem esse site. Tem que estar lá. Ele é um dinossauro da informática. Manildo, quando tem o dilema do ovo e da galinha, ele já estava lá. Nós três aqui. Eu já estava lá. Então, nós três estamos aqui à disposição da secretaria, né, da sua pessoa, particularmente, né, porque eu tenho uma admiração especial, né, não preciso puxar nada, nem para lá e nem para cá, porque o que eu digo é o seguinte, nós precisamos ajudar o nosso país, não nossos amigos. Lógico que nossos amigos nós ajudamos, mas vamos olhar para o país com carinho, né, com dedicação. Nós vamos criticar, mas vamos saber, né, que solução que o país está olhando, né, qual é o teu olhar para tudo isso, para o teu olhar para a Cracolândia. Outro dia, desculpa, é porque eu me lembrei de uma coisa que aconteceu ontem não, no sábado, e eu fiquei muito pé da vida, que foi com a história do Bom Prato aqui em São Paulo, que ninguém nunca olhou para aquilo lá, ninguém nunca foi lá dar uma olhada, né? E eu tive fazendo um trabalho de 2 anos na Cracolândia e estava lá todos os dias. Então, chegou uma pessoa um dia com uma comida esquisita e ele levou para a televisão. E a televisão fez um escarcéu com aquilo. E eu disse assim, mas por quê? Porque nesse momento é o momento das pessoas estar levando tudo a ferro e fogo. Só que não voltaram há 6 meses atrás e foram lá dar uma olhada. Isso não é uma ação que começou agora com a epidemia. Isso é antes da epidemia. E eu sou contra. Aí a pessoa, você é contra? Não, eu sou contra, porque está num local que não era para ter. Por quê? Porque aquilo lá retroalimenta o tráfico, os dependentes. Por quê? Porque uma comida a R$1 e um café da manhã a 50 centavos, eu estou falando isso há anos. Só que, assim, falar e não falar é tudo igual. Acho que todo mundo Ninguém está te ouvindo, assim, Ivanildo, mas agora você tem a palavra, Ivanildo. Pois é. Entendeu? E tem toda aquela situação lá do centro aqui, que eu estou falando de São Paulo, que é onde eu conheço, né? Eu conheço a Cracolândia da Luz, eu conheço aquela região e conheço bem. Eu fiz um trabalho lá de 2 anos para saber o motivo daquelas pessoas estarem lá. E estarem lá por quê? Porque tem comida de graça, tem café da manhã de graça e tem droga à vontade. Então, quando as pessoas... Aí o poder público vai e tenta resolver o problema, aí vem a sociedade e diz que não pode. E aí depois critica você, viu, doutor? Porque você não tem uma ação. Ô, Ivanildo, eu vou te dizer que... Né? Vocês não permitem a ação. Nesse caso, Ivanildo, eu vou te falar que assim... quando a gente fala disso. Nesse caso, eu acho que há mais coisa entre o céu e a terra que a nossa van filosofia. Nós vamos consertar muita coisa e tenho certeza que esse coronavírus veio para que as pessoas possam refletir muito mais sobre tudo isso que está acontecendo. Posso aproveitar um momento, que eu acho que é um momento importante esse, né? A gente está falando sobre
várias questões que envolvem políticas públicas e a epidemia do coronavírus. Queria só trazer um ponto para reflexão das pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo agora, que eu julgo que é extremamente relevante. Quando nós temos problemas complexos, como é essa pandemia da infecção pelo coronavírus, nós não podemos acreditar que estratégias de ação simples vão dar conta de resolver os problemas. Então, hoje o governo federal tem buscado ter ações para proteger a população da infecção, né, da morte pela infecção do coronavírus. Entretanto, tem buscado também organizar ações para que a sociedade não padeça das consequências do enfrentamento da prevenção da infecção pelo vírus. Então, por exemplo, nós estamos conversando aqui ações que o governo federal tem realizado para diminuir o impacto econômico e financeiro na vida das pessoas, na vida das famílias, em especial daquelas pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade. Então, é importante, obviamente, prevenir as mortes pela infecção do coronavírus. Entretanto, nós precisamos também organizar ações de cuidado daquelas pessoas mais vulneráveis. Outra coisa que nós precisamos fazer também é dar continuidade das outras ações que o governo vem realizando. Então, nós também conversamos aqui, ou seja, o governo vem trabalhando no cuidado, no tratamento, na recuperação de pessoas com dependência química, e o governo, nesse momento de pandemia, nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, o governo também não pode deixar essas políticas públicas de lado, ou seja, nós não podemos agora voltar as nossas ações exclusivamente para o enfrentamento do coronavírus e esquecer as outras ações. As pessoas morrem também por dependência química, as pessoas morrem por um monte de outros problemas que o governo precisa continuar cuidando. E uma outra situação importante é que o governo não pode esquecer também de cuidar da economia do país. No país, infelizmente, nesses últimos tempos, vem se criando uma falsa dicotomia entre cuidar da prevenção da infecção pelo coronavírus ou cuidar da economia. Na verdade, a gente precisa fazer as duas coisas. Cuidar da vida das pessoas prevenir a infecção pelo coronavírus, mas cuidar também da economia. Recentemente, final do ano passado, só para a gente entender um pouco o quanto que a economia é vital para a vida da sociedade, no final do ano passado foi publicado na Lancet. A Lancet, para quem não sabe, é uma das revistas científicas mais importantes do mundo. Foi publicado um artigo na Lancet no final do ano passado, 2019, mostrando que a última recessão que se abateu sobre o Brasil foi responsável por mais de 31 mil mortes. Uma das coisas que mais mata no mundo, não só no Brasil, no mundo, é a pobreza. A pobreza é uma das coisas que mais mata no mundo. Ou seja, então, na verdade, nós não podemos esquecer de cuidar de todas as frentes que dizem respeito à proteção das pessoas. Então, nós precisamos cuidar de prevenir a infecção pelo coronavírus, nós precisamos cuidar de organizar o nosso sistema de saúde para dar conta das pessoas que serão infectadas, ou seja, cuidar da saúde é importante. Nós precisamos cuidar também das políticas públicas que já estão em curso no país para não desassistirmos as pessoas. Precisamos, nesse momento, ofertar mais cuidado de assistência social para as pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade. E não podemos esquecer da economia do país. Ou seja, não faz sentido a gente ficar olhando para essa situação de um jeito dicotômico, ou é isso ou é aquilo. Não, é isso, é aquilo outro também. É o que eu sempre digo nos meus treinamentos, doutor. 1 mais 1 tem que ser igual a 3 nesse momento. Fantástico. E para que a gente possa fazer isso, a gente precisa contar com o amadurecimento da sociedade. A sociedade não pode mais ficar nessa situação polarizada e defendendo ou uma ou outra situação. A gente precisa buscar caminhos
que vão dar conta de todas as necessidades que nós temos. Doutor Quirino, muito obrigado, gratidão. Encontro de tudo aquilo que eu acredito e que eu tenho pregado e que eu tenho falado. Exatamente 1 mais 1 igual a 3. Precisamos de um novo olhar sobre tudo isso. Olhar certamente de um lado, que é o lado da doença, olhar um lado, que é o lado das empresas, olhar um lado e olhar essa dimensão e, obviamente, trabalharmos por um bem maior, né? Inácio, com você, Ivanildo, com você, e finalizamos então. Gratidão, doutor Ivanildo. Obrigado por esse momento maravilhoso, essa live e nesse programa, o que é que eu faço com isso? Inácio, com você. Como sempre, o conteúdo fantástico, doutor. Muito obrigado. Eu compactuo com tudo que foi falado hoje. E eu acho que as pessoas morrem hoje muito mais de fome, de outras coisas até do que dessa doença, não desmerecendo o que ela veio trazer para o mundo. Ela veio trazer algo maior e que a gente acredita muito, que a gente viu, inclusive, com a palestra do nosso querido Renato Bertatti nas constelações. E a gente tem que aproveitar e acordar para a vida, que muita coisa tem que ser mudada. E a gente tem que começar mudando da gente, da nossa casa, de toda a nossa vida, até porque a gente, principalmente aqui em São Paulo, né? Essa loucura, é trabalho, e não tem tempo para casa, não tem tempo para porcaria nenhuma. Mas, se a gente descuidar do trabalho, com certeza, muito mais gente vai morrer de fome, que tem muita gente que já está passando necessidade. Mesmo com toda essa ajuda do governo federal, infelizmente, a gente tem uma população que não consegue chegar nessas ajudas por falta, às vezes, de informação e de muitas mais coisas. E interesses escusos. E eu vejo que não é momento de pensar no A, no B. É as duas mãos. Então, vamos se ajudar, o que a gente puder fazer ajudar o próximo, vamos fazer. E gostei, o Ivanildo hoje falou para burro, meu. Aí, ó. Ivanildo, com você, Ivanildo. É um assunto que eu luto há muitos anos, 20 anos, não é uma vida, né? E assim, doutor, eu já era seu fã, hoje eu sou mais seu fã ainda. Não é de graça, entendeu? As pessoas podem quiser pensar o que quiser, é de graça. Tudo que você precisar de mim, desses 2 moços aí, você pode ter certeza que nós vamos te ajudar. No que você precisar. Fico à disposição aqui, obrigado. Nossos canais estão abertos a você, né? Eu tenho muito tempo, mas dizer assim, você é um cara que ninguém aqui precisa te defender. A tua ação já te defende por si só. Quando você fala de uma crítica de um hospital que está sendo fechado, um hospital psiquiátrico, é que não faz sentido um hospital psiquiátrico nessa fase está sendo fechado, porque nós estamos abrindo leitos, né, em estádio de futebol, em ginásio, poliesportivo, não faz sentido. Então, é assim, é o que eu tivesse no teu lugar, eu estaria pensando. Mas dizer assim, pessoas como você é que deveria fazer parte dessa história toda, sabe? É um técnico que fala o que pensa e faz o que sente. É assim, como eu te defino. Você é um técnico que fala o que pensa e você faz, e você não precisa que eu te defenda, você já se defende. Você toda a autoridade, e com toda a autoridade de uma forma extraordinária. IFESP e todo o trabalho que ele tem. Maravilhoso, né? Simplesmente maravilhoso. Bom, fechamos então aqui então mais um que eu faço com isso. Fale, Vanildo, fale. Obrigado. Estamos juntos. Assim, e mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. E vamos nos falando. Bom, gente, muito obrigado. A gente vai ter que sair correndo aqui, que temos que mandar para a rádio agora o áudio. A internet não ajudou muito. Grande abraço, então. Tchau. Eu estou mandando os links para você, Ivanildo. Olha, queria dizer que hoje nós tivemos um número pequeno até, em função do horário, em função de toda essa correria, mas pode ter um compromisso nosso que nós vamos impulsionar tudo isso para levar para o maior número de pessoas dentro dessas nossas comunidades, nossos grupos e tudo que nós temos. Gratidão por esse momento, doutor Quirino. Mesmo. Até a próxima. O que é que eu faço com isso? Muito obrigado, Inácio. Muito obrigado, Ivanildo. Tchau.